Pessoal, olha só, a gente vai falar agora de séries de Fourier. É uma continuação natural do que nós já havíamos fazendo com relação a produzir aquelas aproximações usando funções ortogonais. Só que agora as séries de Fourier, elas vão permitir que a gente não precisa ficar preocupado, mesmo em intervalo simétrico em relação à origem, você não precisa ficar preocupado em qual é o conjunto de funções que você vai escolher, porque na verdade você vai usar os dois conjuntos ao mesmo tempo. E aí a função sua pode ser par, pode ser ímpar, pode ser não ser nem par nem ímpar, que a aproximação ela vai funcionar. E isso aqui é muito legal, muito bom, e nessa parte que nós estamos aqui, a gente ainda vai conseguir enxergar o que significa, do ponto de vista gráfico, o que nós estamos fazendo. Nós vamos produzir uma aproximação para a função. E na linha daquilo que a gente conversou no último encontro, isso aqui vai ser interessante para você lá no seu laboratório lá, mas aí a gente tem que sentar e ver lá o que você tem e como é que você faria isso. Porque a vantagem disso aqui, trabalhar com senos e cossenos, assim como eu falei para vocês lá da outra vez, no outro conteúdo que nós estávamos estudando, que são as aproximações por funções ortogonais, a vantagem aqui de você usar série Fourier, porque olha só com o que você mexe. Você vai mexer, tem que descobrir esses ANs aqui, e esses ANs e esses BNs são as amplitudes dessas ondas que você tem colocado aqui. Né? Você também vai mexer nas frequências, e você vai ver que tem algumas frequências que são particularmente importantes, são as chamadas harmônicas, né? A primeira harmônica, por exemplo, ela é bem importante, a terceira também. Enfim, você vai, isso aqui tudo ele é interessante porque ele trabalha com isso que o engenheiro de computação, eletricista, trabalha bastante, né? Que é frequência, amplitude, e a fase nem está aparecendo aqui, mas acho que nem precisa dela não. Mas assim, do ponto de vista matemático, o que eu preciso? Não preciso muito, eu posso ter uma função toda assim, descontínua, como essa que vocês estão vendo aqui. Eu preciso que ela seja seccionalmente diferenciável, ou então diferenciável por pedaços. Ela pode ter descontinuidade? Pode, mas tem que ser descontinuidade do primeiro tipo. O primeiro tipo é aquele que os limites laterais existem, como é esse caso que eu estou mostrando para vocês aqui. A função não é contínua, mas o limite à esquerda existe e o limite à direita existe. Então eu preciso que a função tenha essa característica. Se ela tiver descontinuidade do tipo 2, aquela que vai para infinito, ela quer que vai assim, ou então desce para menos infinito, aí isso aqui já não serve mais, né? E eu preciso de ter uma função periódica. Isso que eu tenho representado aqui, na verdade, é um período. Você vai ver que daqui ela repete, isso aqui é como se fosse um carimbo, que aqui ela repete, 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 repete e por aí vai. Eu estou dizendo que o meu período é esse T grande, que eu estou chamando de 2L. Eu poderia olhar o período, por exemplo, de 1 até um certo número, de 1 a 6, por exemplo. De 1 a 6, qual é o tamanho? Tem 2, 3, 4, 5, 6. Tem 5, né? Se você pegar uma função definida aqui de 1 até 6, né, dá um tamanho 5, 6 menos 1 dá 5. Isso aí, se você pegar também, se essa função for periódica, e se ao invés de você pegar de 1 a 6, pegar de 1 até, de menos, eu falei que é 5, né? Então, menos 2,5 até mais 2,5, isso também vai ser um período. Isso serve para você ir carimbando, né? Como se fosse um carimbo. Você pega isso aqui, carimba aqui ao lado, carimba, carimba. Se você fizer isso em qualquer, desde que você mantenha o tamanho aqui, ó, se você pegar aqui de 10, vamos supor que o período aqui é 2L, né? Se você pegar de 10 até 10 mais 2L, pegar isso como seu período, esse desenho aqui, você pode ir carimbando para trás aqui, que você vai passar por cima dessa aqui certinho. Então, a questão de você considerar o intervalo de menos L até mais L
ele é interessante porque ele facilita alguns cálculos. Porque você passa a integrar em intervalo simétrico. Mas eu tenho necessariamente que usar um intervalo simétrico? Não. Você pode usar um outro intervalo. Depois eu vou te mostrar como é que essa forma aqui fica quando você usa um intervalo qualquer. E a gente pega um exemplo aí, faz um exemplo mostrando como é que fica a série de Fourier. Ao invés de você pegar assim de menos 1 até mais 1, de menos 3 até mais 3, vamos pegar, sei lá, de 4 até 6. Que aí você vai ver que vai te dar o mesmo resultado. Mas esse aqui, ele é mais interessante por causa dessas propriedades de função par, função ímpar, e isso tudo facilita, né, na hora de você mexer com o integral. Então, o que eu tenho de pedido aqui? Eu preciso de uma função que seja seccionalmente diferenciável. Ela pode ter descontinuidade? Pode, só não pode ser do segundo tipo. E uma função periódica, ou seja, ela vai repetir, essa parte aqui ela vai repetir. E aí, o que um camarada chamado Joseph Fourier é o sobrenome dele, né? Conseguiu mostrar, conseguiu fazer, não assim de uma vez, teve coisas que outras pessoas descobriram depois, né? Mas ele conseguiu mostrar o seguinte, que essa função, eu posso escrever ela como uma série. Uma soma infinita de soma de cossenos e senos multiplicado por constantes. Então as constantes vão ajustando, como nós vimos lá no outro caso. E adicionado com essa constante aqui. E aí, é interessante se observar que esse A0, esse AN e esse BN, eles são números que a gente vai ter que descobrir quais números são esses. E logicamente que esses números eles dependem do N, vai ser um número que depende do N. O A0 não, vai ser um número fixo. E esses números aqui são chamados de coeficientes de Fourier. O AN, o BN e o A0 são chamados de coeficientes de Fourier. Então, o que ele mostrou, na verdade, é que primeiro ele mostrou o seguinte, qual que seria a cara desses AN, BN e A0. Então, a gente consegue mostrar que o A0 ele vale 1 sobre L, integral de menos L até L, de f de x dx. Então, para você achar o A0, que é o numerador aqui, né, você tem que resolver essa integral. Aí você tem que resolver a integral em cima do intervalo menos L, L. Logicamente, se essa função for ímpar, resolveu já, né? Esse aqui dá zero, essa integral. O AN, ele é 1 sobre L, integral de menos L até L, cosseno, né? F de x vezes cosseno de n px sobre L dx. E o BN, ele vale 1 sobre L, integral de menos L até L, de f de x vezes vezes o seno de n px sobre L dx. Desse jeito, tá? Esses coeficientes aqui, esse aqui é o coeficiente do cosseno, o coeficiente do seno, esse aqui é um termo independente, né? Esses aqui são chamados de coeficientes de Fourier. O AN, o BN e o A0. Né? E é até interessante você, para não ficar um negócio assim, como é que se chega até isso aqui? Porque, na verdade, depois que se chega aqui, tem que se mostrar que, de fato, essa série aqui, escrita desse jeito, converge para f de x se esse x for um ponto de continuidade. Se o x for um ponto daqui, por exemplo, na verdade o x é aqui embaixo, né? Se o x for um ponto aqui, essa série, na medida que eu vou aumentando a quantidade de parcelas, ela vai se aproximar desse número aqui. Veja, ao lado de cá eu tenho uma série de seno de x multiplicado por nπ sobre L, cosseno de x multiplicado por nπ sobre L. Tá? Então, na medida que você vai aumentando a quantidade de parcela, você vai se aproximando desse pontinho aqui. Esse negócio é bem bacana, né? E o que acontece quando você está em pontos que não são pontos de continuidade, por exemplo, é que você tem os limites laterais, né?
esse f de x0 mais, eu vou entender como sendo o limite à direita no ponto x0. Então vamos supor que esse aqui é o ponto x0. O limite à direita seria esse de cima aqui, né? O limite à esquerda, o que acontece quando você está à esquerda, é este de baixo aqui. No limite, então, quando você aumentar a quantidade de parcelas aqui, no x0, porque veja, essa função aqui ela é contínua em todos os lugares. Inclusive nesse ponto onde você tem a descontinuidade. O que ele mostrou é que, na verdade, o limite é o ponto médio aqui. É o limite à esquerda mais o limite à direita dividido por 2. Então, o limite da série, ela vai convergir para o ponto médio. Então, aqui, por exemplo, o limite da série, você vai ter no limite o ponto médio aqui. E fora desse limite aqui, você vai tendo aqui as aproximações. Quanto mais parcelas você colocar, mais perto você vai ficar dessa função. E aqui agora ele repete tudo de novo. Então, a série de Fourier basicamente é isso. Ela diz que essa série aqui, geralmente a gente escreve f de x igual. Só que eu quis enfatizar aqui que esse resultado pode dar duas coisas. Em pontos de continuidade, ele dá o próprio f de x. Então, o limite desta série é o f de x. Em pontos de descontinuidade, ele dá o valor médio dos limites laterais. Né? Basicamente, então, é isso. Aí agora eu queria só mostrar para vocês, que eu não vou fazer a demonstração de que isso aqui tem isso como limite. Mas, assim, coisa que nós podemos fazer aqui, que eu acho que é interessante de você observar, é a gente mostrar essas relações aqui, mostrar que elas são, como é que a gente pode chegar até elas. Veja, isso não é demonstrar o teorema de Fourier, nós vamos mostrar apenas uma ideia de como é que eu chego até as constantes. Depois é você mostrar que essas constantes, matematicamente, né, é o trabalho mais do matemático isso aqui, é você mostrar que de fato, se você tiver o AN, o BN e o A0 desse jeito, o limite desta série aqui vai ser isso, se for ponto de continuidade, ou então isso, se for ponto de descontinuidade. Então porque na verdade o único lugar nesse curso que você vai ver isso aqui uma vez na vida é aqui. Senão você vai passar e você pode até lembrar disso aqui, mas né, é igual, tem coisas que eu acho que é interessante você fazer uma vez na vida. Por exemplo, uma vez na vida é bom você ver que a derivada do seno é cosseno. Derivada mesmo assim lá no cálculo 1, mostrando que limite do seno de x mais h menos o seno de x dividido por h, quando h tende a zero, esse limite dá cosseno. Isso aqui eu acho que é uma das coisas que é interessante, pelo menos uma vez na vida você vê como é que isso aqui é feito. E não é nada assim de outro mundo. Volto a insistir, isso não é uma demonstração da série de Fourier, do teorema de Fourier aqui. Isso aqui é apenas uma ilustração de como é que a gente pode chegar até a cara dessas constantes. Bom, mas vamos lá. Tem algumas coisas que eu vou colocar aqui uma casinha, né? Que é como dever de casa, para vocês poderem fazer. E não é difícil de você fazer, tá? Então veja bem. Primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte. Tem algumas integrais que são importantes para a gente aqui. Eu vou chamar assim de integral número 1. Aí vamos lá, integral número 1. Primeira coisa, integral do seno de n πx sobre L dx de menos L até L. Essa aqui é da de graça, né? Quanto é que dá isso? Zero. Por quê? Então isso aqui está... a função seno é ímpar, o intervalo é simétrico em relação à origem. Tá vendo? Se fosse de 10 até 10 mais 2L, isso não estaria tão na cara que a integral é zero. Agora, como é de menos L até L, beleza, né? Bom, então essa aqui está de graça. Agora, essa integral 2 aqui, integral de menos L até L do cosseno de n πx sobre L dx. Pois é, essa função aqui é uma função par. Ela é uma função par. Mas ela é uma função par que essa integral é zero. Né? Aí você fala assim, ué, mas não está tão na cara assim não. Como é que uma função par vai ter
ela vai ser 0. Olha, basta pensar, deixa eu ver se eu consigo imaginar uma função par que tem essa característica. Pensa numa função assim. Não, ela não é par aqui, né? Essa aqui não é par. Essa aqui, por exemplo... Não quer dizer que isso aqui é o gráfico dessa função aqui não. Eu só dando um exemplo de uma função par que a integral de menos L até L vai dar 0. Essa função aqui, como ela é par, você poderia escrever assim, 2 vezes integral de 0 até L do cosseno, né? Do cosseno de npx sobre L dx. Bom, mas aqui eu ainda posso fazer o seguinte, ó, a integral do cosseno é seno, vai ficar assim, 2 vezes, aqui vai ficar seno de npx sobre L, e aqui vai ficar dividido por nπ sobre L, né? Vai ficar assim, L dividido por nπ. Isso aqui variando de 0 até L. Aí você está reparando aqui agora o que vai acontecer quando você trocar o x por L? Vai ficar seno de nπ. Isso não dá 0? Menos o que acontece quando você troca o x por 0? Vai ficar seno de 0. Dá 0. Então no final das contas, aqui eu já fiz, né? Era para casa eu já fiz. Ó, 2 dividido por nπ. E você pode observar aqui que isso só faz sentido para n positivo. E o meu n aqui é maior do que 1. Ó. O n vai de 1 para frente. Então aqui vai ficar assim, seno de nπ menos seno de 0. Isso dá 0. Né? Então essa integral ali dá 0. Agora, onde que isso aqui vai ser interessante na hora de eu achar o valor dos coeficientes? Só vamos lembrar do seguinte, ó. Eu estou aqui, imagina um ponto de continuidade, né? Eu estaria com uma coisa assim, f de x igual a 0 dividido por 2, mais, aí eu tenho aqui uma soma para n variando de 1 até infinito, aqui vai aparecer an cosseno de npx sobre L, e depois aqui assim, mais bn seno de npx sobre L. Eu tenho isso aqui. Eu quero descobrir a cara dos coeficientes ali, né? Então, a ideia aqui, que nós podemos utilizar, seria assim, ó. Integra dos dois lados, integrar aqui de menos L até L. Aqui vai ser um dx, né? Integra de lá também. A mesma coisa que você faz de um lado, você faz do outro. Ó. Integral de menos L até L, e aqui vai ser um dx. A rigor, a integral seria aqui do lado de fora, né? Do lado de fora. De menos L até L. E esses símbolos, aqui você tem dois limites. Tem um limite da integral e tem um limite da série. A rigor, assim, eu não tenho assim, a permutação de limites como sendo algo trivial. O limite do limite, no limite de uma coisa aplicado no limite da outra, não necessariamente você pode inverter essa ordem. Você pode fazer isso desde que essas funções que estejam aqui dentro gozem de algumas propriedades, de algumas regularidades. Que nesse caso, isso aqui é verdade, essas funções têm tudo isso aí. Se eu não me engano, você precisa olhar, chama Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue, se eu estou enganado, que é onde está o lugar que garante essa permuta aqui. Mas eu posso até estar enganado. Mas eu sei que você pode fazer essa permuta. Quando você fizer essa permuta aqui, ó, essa integral vem para dentro, vai ficar uma integral disso aqui tudo. Uma integral disso aqui tudo, de menos L até L. Uma integral da soma. Mas a integral da soma é a soma das integrais, não é? Assim vai ser menos L até L, aqui vai ter um dx, e aqui vai ter um dx também. Esse bn, ele não tem x nele. Ele pode sair. E nem o an. Então essa integral aqui, na verdade, ela vai parar bem aqui, ó, de menos L até L. A mesma coisa com essa daqui.
integral de menos L até L. E fazendo isso, olha só onde que eu cheguei. Eu cheguei em um lugar onde a integral do cosseno, aquela integral do cosseno, é zero. A do seno é zero também. Então essa parte todinha aqui, ela vai desaparecer, porque essa parte aqui dá zero e essa parte aqui dá zero. Olha o que sobrou então. Sobrou isso aqui, ó. Esse A0 sobre 2 pode sair, aí vai ficar a integral de dx. X, né? Vai ficar assim, integral de menos L até L de f de x dx é igual a A0 sobre 2 vezes x. Variando de menos L até L, que dá 2L, né? Variando de menos L até L. Aí fica L menos menos L, dá 2L. Então vai ficar assim, ó. A0 sobre 2 multiplicado por 2L. Esse sobre 2, agora você percebeu por que colocou sobre 2? É só para ficar bonitinho. Né? Você colocou A0 sobre 2 porque agora esse 2 aqui vai cancelar com esse daqui. E aí você ficou aqui A0 vezes L. A0 multiplicado por L é a integral de menos L até L de f de x dx. De onde tiramos aqui agora que o A0 ele vale 1 sobre L, integral de menos L até L de f de x dx, né? F de x dx. Então aqui chegamos no A0, na cara do A0. Então, o matemático depois tem que pegar esse negocinho aqui e mostrar que de fato ele funciona. Ele vai fazer a série convergir lá para o f de x. Tá? Bom, aí aqui eu cheguei no A0. Vamos ver como é que a gente pode chegar nos outros. Vamos lá então, olha só. Tem duas integrais, na verdade não ficou nenhuma para cá, já fiz as duas. Agora eu preciso de uma outra coisa aqui. Tem coisa que é assim de graça, não tem que fazer nada. Como vocês já sabem, a integral 3. Por exemplo, integral de menos L até L do cosseno de n πx sobre L vezes o seno de m de mamãe πx sobre L dx. Não importa qual é o valor do m, não importa qual é o valor do n. Quanto é que isso aqui dá? Zero. Por quê? Porque a multiplicação de uma função ímpar com função par e intervalo. Você tem uma função par multiplicada por uma função ímpar, dá ímpar. É intervalo simétrico, dá zero. Não tem que fazer conta nenhuma isso aqui. Então isso aqui está pronto. Então se eu multiplicar cosseno por seno, vai dar zero em intervalo simétrico. Mais uma vez, um motivo interessante de eu utilizar o intervalo simétrico, porque se você estiver se integrando de 10 mais 2L, não acho que venha ser tão evidente assim aqui, né? Mas aqui fica mais tranquilo. Bom, agora esse outro aqui você vai ter que fazer, que é a integral 4. É que a integral de menos L até L do cosseno de n πx sobre L vezes o cosseno de novo de m de mamãe πx sobre L dx. Agora eu já tenho uma função par, né? Cosseno vezes cosseno é uma função par. E não necessariamente a integral de menos L até L vai dar zero. Sempre. Tem um lugar onde ela não dá zero. E para você resolver isso aqui, você tem que usar aquela fórmula de você desmanchar produto de cossenos. Né? Eu vou deixar aqui a formulazinha para vocês. Eu, porque não lembro de cabeça essa fórmula, toda vez eu tenho que desenvolver. Ó. Então, assim, cosseno de A... Não, assim, cosseno de A mais B, isso é cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Ah, é porque é M
Aqui é mamãe e neném, né? Então, dois são diferentes. E aqui, ó, cosseno de A menos B, isso vai ficar cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B. Quando você pega essas duas equações aqui e adiciona uma à outra, adiciona a primeira com a segunda, aí os senos que estão aqui desaparecem, né? Sumiu. Vai ficar duas vezes o cosseno de A mais B. Então vamos ficar com isso aqui, que cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B, isso dá duas vezes o cosseno de A vezes o cosseno de B. O seu A é esse aqui, o seu B é esse. Se você usar essa relação aqui, você transforma isso em uma soma. Aí a soma vai ser, ó, A mais B vai ser esse mais esse. Aí você coloca o N, não, né? O πx sobre L em evidência. Sobra N mais N. Aí você integra, faz a continha aí, né? Tem que fazer. Aí você vai ver que essa integral, se o M for diferente do N, dá zero. Dá zero. Porque se o N for 0 e for 1... Se o M for diferente do N. E se o M for igual a N, isso aqui dá L. Mas aí tem que desenvolver. Uma vez na vida você vai enxergar isso aí. Então, finalizando aqui, ó, você pode escrever que o cosseno de A vezes o cosseno de B, isso dá 1/2 do cosseno de A mais B mais o cosseno de A menos B. Então, isso aqui serve para você desmanchar produto de cossenos. Mas essa mesma ideia você pode utilizar para desmanchar produto de senos. Inclusive, eu vou precisar dela daqui a pouco. Para você desmanchar produtos de seno, ao invés de você adicionar as duas, você vai subtrair. Vai pegar a segunda e dela vai subtrair a primeira. Quando você fizer isso, vai ficar seno menos seno. Dá 2 seno. Né? Eu vou só vou escrever isso aqui, ó. Analogamente, você vai conseguir mostrar que o seno de A vezes o seno de B, ele vale 1/2 desse menos esse, ó. 1/2 do cosseno de A menos B menos o cosseno de A mais B. Porque, na verdade, essa I4 ali é uma propriedade de integrais. Mas tem uma I5 também que nós precisamos. Né? Uma I5. Que consiste no seguinte. Então, essa aqui está pronta. Né? O resultado é esse. Então, próxima propriedade aqui, que eu vou chamar de I5. Ela é muito parecida com a I4. Ao invés de ser produto de cossenos, é produto de senos. Então, se eu estiver integrando assim, integral de menos L até L de seno de N πx sobre L vezes cosseno de N πx sobre L dx, sim, né? Não. É seno com seno. São 2 senos. Aqui é M de mamãe. Eu tenho N πx sobre L e M πx sobre L. Do mesmo jeito, de forma análoga, você vai usar essa identidade aqui, ó, e você vai desenvolver e vai chegar nisso aqui. Isso aqui dá 0 se M for diferente de N e dá L se o M for igual a N. Né? Na verdade, nós já fizemos esse do L aqui, eu não sei se vocês estão reparando.
Porque, veja bem, se o m for igual ao n, aqui eu não vou ter seno de n πx sobre L, seno de n πx sobre L. Isso não dá a integral de seno ao quadrado de n πx sobre L? Isso não é o denominador lá daquelas aproximações das funções ortogonais? Nós já não fizemos isso. É só você voltar o caderninho aí que você vai ver se isso já está feito. É só você mostrar aqui que os dois senos aqui, se o m for diferente do n, vai dar zero. Bom, aí diante disso, voltamos aqui para a série de Fourier para dar uma olhadinha nela de novo. Então, pensa lá em um x ponto de continuidade. Você vai ter essa igualdade aqui acontecendo, né? Aí vai ser assim, A0 dividido por 2. Deixa eu colocar um espacinho maior aqui. Vai ser um A0 dividido por 2 mais a... Olha só a sacada que os caras tiveram aqui. Eles falaram o seguinte, olha, vamos multiplicar os dois lados. Aqui faltou colocar que o n varia de 1 até infinito. Vamos multiplicar pelos os dois lados aqui, pelo cosseno de m de mamãe, πx sobre L. Vai ter um dx aqui. Igual. O dx não é expoente não, gente. É só porque tá grudado aqui. Ó, aí você vai multiplicar aqui também o cosseno de m πx sobre L. Aí você multiplica isso aqui também por cosseno de m πx sobre L. E aqui também por cosseno de m πx sobre L. Então, veja bem, esse m, eu pude colocar ele aqui dentro porque ele não tem nada a ver com n, ele é outra coisa. Né? Aí, pega aqui agora, integra de menos L até L nos dois membros. Aí você integra aqui, aí como esse aqui é uma constante, eu posso tirar ela, ó, integra aqui de menos L até L. Aqui tem um dx multiplicando. Integra, o AN aqui não tem nada a ver com x, né? Integra aqui de menos L até L, vai ter um dx aqui. Aí você integra aqui de menos L até L, vai ter um dx aqui. Essa aqui, obviamente, dá o quê? Zero. Porque essa é uma função ímpar e essa é uma função par. Intervalo simétrico, isso aqui dá zero. Então isso aqui deu zero, acabou tudo. Agora, essa daqui é a integral 4, não, 2, né? É a integral 2. A integral de menos L até L de cosseno, isso dá zero. Essa aqui dá zero. Agora, aqui é que é o negócio, olha só. Aqui tem cosseno de m πx sobre L e cosseno de m πx sobre L. Pois é, mas então o que vai dar isso aqui tudo? Lembra que é uma série, né? Com n de 1 até infinito. O que vai dar isso aqui? Por enquanto você está diante disso aqui, ó, que é a integral de menos L até zero, tem certeza? Ó, vezes cosseno de m πx sobre L dx, por enquanto eu tenho assim, ó, isso aqui é igual ao somatório para n variando de 1 até infinito de AN vezes integral de menos L até L do cosseno de m πx sobre L vezes o cosseno de m de mamãe πx sobre L dx. Tenho isso. Tá. Com n variando de 1 até infinito. Se o m for diferente do n, dá zero. Uhum. Se for iguais, dá n vezes n. Não, por que n vezes n? Não, mas vai ser, não está dentro do somatório? Ah. Vai ser L, N, 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 N. Não. Pensa assim, ó, pensa um m qualquer. 347, por exemplo. Então eu tenho aqui cosseno de 347 πx sobre L. Aí você tem aqui um somatório, então o n vai ser 1.
Aí você tem cosseno de 1πx sobre L com cosseno de 347πx sobre L. O que nós mostramos aqui atrás? Que se for diferente o m com o n, isso dá zero. Então, quando o n for 1, isso aqui vai dar zero. Quando o n for 2, aqui é 2, aqui é 347, dá zero também. Então ficou 0 mais 0. Quando o n for 3, vai dar zero de novo. E até o n igual a 346, vai dar zero. Porque são diferentes. O n e o m são diferentes. Quando você chegar no 347, aí você vai ter 347 aqui, 347 aqui, no m e no n. Aí é aquele caso onde eles são iguais. Aí o que nós mostramos? Nós mostramos assim, né? Não, mostramos, pode ser não ter sido mostrado hoje, mas nós já mostramos isso. Que isso aqui vai me dar L. Quando o meu M for igual a N. Então, e depois do 348? Mas onde é que tem isso no caso que o M igual a N? Não, ele não vai ser, ele não é igual, é porque ele não vai de 1 até infinito. Sim. Então, em algum momento, ele vai passar pelo M que você pegou. E aí, depois dele, vai ser sempre zero, não é? Então, você vai ter 0, mais 0, mais 0, mais 0. Chega um momento que vai ser mais L. Depois, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, para sempre. E aí, então, isso aqui vai ficar, no final das contas, vai ficar assim, ó. A M, que é no momento que o N for igual ao M, né? Vezes L. Não é? Não é bonitinho? Ó, então ficou assim, ó. AM igual a 1 sobre L, integral de menos L até L, de f de x vezes o cosseno de m πx sobre L dx. Aí você fala assim, ué, mas não é para ser com n? Na verdade, a letra que você está usando aqui pouco importa, né? Você pode usar M, R, P, mas é mais interessante você escrever isso aqui com o N, já que o M igual ao N, né? O M igual a N. Ó, então vai ficar assim, ó, que o AN é 1 sobre L, integral de menos L até L, de f de x vezes o cosseno de m πx sobre L dx. E aí você tem aqui agora a cara do AN. Esse aqui é o AN, né? Agora, se o AN vai fazer o papel que tem que fazer para fazer a série convergir, isso é outra coisa, isso é uma demonstração. Nós não vamos fazer aqui. Eu estou mostrando para vocês como é que você pode chegar até o AN. Eu acho que eu posso escrever de forma análoga aqui o outro, né? Porque o outro, para você achar o BN, ao invés de você multiplicar os dois lados por cosseno, você multiplica os dois lados por seno. E integra. E aí você vai aparecer um seno vezes seno bem aqui. Vai dar L vezes BN. Então, de forma análoga, vamos colocar aqui, ó. Analogamente, o BN, ele vale 1 sobre L, integral de menos L até L, de f de x vezes o seno de n πx sobre L, dx. Pronto. Bom, então olha só, onde é que foi que nós chegamos, né? Nós chegamos no seguinte, eu coloquei aqui a versão da série de Fourier quando o x é ponto de continuidade, quando eu tenho essa igualdade aqui. Desde que essa função f satisfaça aquelas condições que foram colocadas lá no começo, que não é nada de outro mundo. Ele pede que seja seccionalmente diferenciável, que seja periódica de período 2L, basicamente é isso, não pede muita coisa não. E aí nós mostramos como é que nós podemos chegar até esses A0, AN e BN. Isso não é uma demonstração da série de Fourier, só nós mostramos como é que poderia ser a cara desses indivíduos aqui, dessa sequência. Depois tem que pegar isso aqui e mostrar que de fato essa série vai convergir para o f de x, mas nós não vamos fazer isso.
Isso que você viu aqui, o A0, o AN e o BN, é o que nós chamamos de coeficiente de Fourier, né? E vamos ver então isso aí funcionando para a gente trabalhar com esse exemplo aqui. Só lembrando que a série de Fourier ela fica bem mais simples quando você estiver lidando com função par ou função ímpar. Antes de fazermos esse exemplo aqui, vamos só fazer essa observação. Quando eu estou, por exemplo, pensa que eu estou com uma função par. Pensa que eu peguei isso igual a x quadrado, ou módulo de x, ou qualquer coisa. Cosseno de x. Pensa que eu peguei qualquer função que seja uma função par. Se por acaso, olha só, se por acaso a função for par, veja bem, se y igual a f de x for par, o que vai acontecer com A0? Olha aqui a cara do A0. Se essa função for par, integrado de menos L até L, fica sendo duas vezes, então vai ficar 2 sobre L, integral de 0 até L de f de x dx. Isso quando a função f for par. Se a função f for par, essa aqui sendo par, essa aqui também sendo par, você vai ter que o seu AN, ele será então, olha, como são um produto de duas pares, dá par, e aí integral de função par em intervalo simétrico vai dar duas vezes, vai ficar 2 dividido por L em integral de 0, aqui é de 0 até L de f de x vezes o cosseno de n πx sobre L dx. E o Bn, se essa função aqui for par, multiplicada por uma que é ímpar, dá ímpar. Em intervalo simétrico, isso aqui dá 0. Então veja, se você... porque isso aqui é um sinal que não é um sinal direito, né? Ele tem a esquerda e a direita do zero. Mas às vezes você está em situações onde o sinal é um sinal direito. Vamos supor que faz isso aqui, sei lá, só tem do lado direito. Então você pode escolher olhar isso aqui como uma função par ou como uma função ímpar. Se você olhar como uma função par, você não vai precisar de calcular o BN, porque o BN já vai ser 0 de cara, né? Vai ter o A0 e tem o AN. Mas e se por acaso essa função for ímpar? Então olha só o que acontece quando a função é ímpar. Se y igual a f de x for ímpar, então o A0, vamos aqui, essa função é ímpar, intervalo simétrico, 0. Então isso aqui dá 0. E o AN, vamos de novo aqui, essa aqui é ímpar, essa aqui é par, ímpar com par, ímpar, intervalo simétrico, 0 de novo, olha que legal. E o BN? O BN, se essa aqui for ímpar, multiplicado com a ímpar, dá par. Intervalo simétrico vai dar 2 sobre L, integral de 0 até L de f de x vezes seno de n πx sobre L dx. Então, se você, do ponto de vista de fazer cálculo manual ou no computador, você precisa resolver duas integrais quando a função for par. E você tem que resolver uma integral só quando a função for ímpar. Então, aparentemente isso aqui é mais tranquilo, né? Mas às vezes, dependendo da função que você está trabalhando, isso aqui vai ser mais fácil na hora de você fazer as contas, mas você pode precisar de uma quantidade maior de parcelas para você chegar a uma aproximação bacana. E, embora essa aqui, na verdade eu ia falar dessa aqui, né? Aparentemente essa aqui é o que dá menos trabalho. Você resolve só uma integral. Mas às vezes você precisa colocar muitas parcelas para você ter uma aproximação bacana. Essa aqui dá um pouco mais de trabalho, mas tem situações, não é sempre, mas tem situações que pouquinhas parcelas, 4, 5 parcelas, você já está assim, bem bacana, né? Bem legal. A questão da aproximação. Então, vai depender do que você tem para você saber o que precisa. Nós podemos até depois desse aqui, não sei se vai dar tempo de fazer isso hoje, mas
depois disso aqui, pegar aquele sinal. Traz também aquele sinal na próxima aula, você traz? E é para a gente poder fazer aqui e aí comparar com o que vocês encontraram lá. Eu não faço ideia de como é que vocês estão mexendo lá. Mas se você me der a matemática, a função é assim, pá. E depois a gente vê como é que ela fica depois. Então, pessoal, então é isso. Basicamente a parte teórica é isso. Agora vamos ver esse exemplo aqui sendo resolvido. Veja que isso aqui não se encaixa nem aqui e nem aqui. Nós vamos ter que fazer o AN, o BN e o A0. Se a função for par, aí fica mais fácil. Vocês das integrais. Se a função for ímpar, fica mais fácil ainda. Você elimina duas das integrais que você tem que resolver e resolve só uma. Vamos fazer com essa aqui então, só que eu vou começar do lado de lá. Veja bem, olha só. Tem aqui uma função que não é nem par nem ímpar. Eu quero saber qual é a série de Fourier que vai produzir uma aproximação aqui para ela. Na série de Fourier eu preciso encontrar os coeficientes de Fourier. Então, no caso aqui, o A0 é 1 sobre L, integral de menos L até L, de f de x dx. Aqui a gente está colocando f de x uma reta, y igual a x. E no caso o L aqui é 4, né? Que é de menos L até L. Então, nesse caso aqui, nós vamos ficar assim com 1 sobre L, que é 1 sobre 4. E, gente, essa integral aqui de menos L até L vai ser assim, integral de menos 4 até 4 de f de x dx. Como essa função não assume valores negativos, isso é a área. Se você quiser resolver a integral, tudo bem. Mas isso aqui é a área debaixo da curva, é y igual a f de x. Bom, aqui não tem área nenhuma. Aqui é a área de um triângulo. Por que você já não calcula a área desse triângulo aqui? Aqui a altura é 4, né? Então, vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ficar assim, 1/4 base, que é 4, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. Esse cancela com esse. 4 dividido por 2, 2. Então pronto, o A0 está pronto. Agora o AN. O AN, ele é 1 sobre L, integral de menos L até L, de f de x vezes cosseno de n πx sobre L. Isso aqui dx. Tá, só que aqui no caso, quando você vai transportar para cá, o L é 4. Então vai ficar assim, isso aqui é 1 sobre 4, integral, a rigor assim, vai ficar de menos 4 até 4 de f de x vezes o cosseno de n πx sobre 4, no caso aqui, né? n πx sobre L, e o L aqui é 4, vai ficar assim, ó, dx. Só que essa função é zero entre menos 4 e 0. Então essa integral aqui, na verdade, só vai ficar sendo a integral, vai ficar assim, ó, 1/4 da integral de 0 até 4. f de x, essa função f de x vale x no intervalo de 0 até 4. E depois vem aqui cosseno de n πx sobre 4 dx. Agora tem uma integral por partes para poder resolver. Usa toda a tecnologia que você já tem para isso. Podemos usar a integração aqui tabular, né? Para poder resolver isso. Aqui u e aqui dv. Quem eu escolhi para u? X. Então vai ficar assim, x. dv é o cosseno, vai ficar assim, cosseno de n π vezes x dividido por 4. Bom, aqui você deriva, a derivada do x dá 1. Aqui você integra, mas tem que tomar cuidado com o coeficiente. Porque a integral do cosseno é seno. Só que vai aparecer aqui dividindo nπ sobre 4. Quando inverter, vai ficar assim 4 dividido por nπ. E aqui vai ficar seno de nπx sobre 4. Bom, vamos mais uma vez então, né? A derivada do 1 aqui dá 0. Aí eu vou integrar o seno. A integral do seno é menos cosseno. Vai ficar menos. Só que esse coeficiente vai aparecer de novo do mesmo jeito. Então aqui vai ficar 16, 4 vezes 4, 16. N quadrado e quadrado. E aqui vai ficar cosseno de nπx sobre 4. Né? Agora, olha só. Aqui eu vou multiplicar o primeiro com o segundo aqui.
aqui o segundo com o terceiro. Na horizontal teria uma integral, a gente não vai precisar escrever ela, porque você vai integrar zero, né? Zero, integral de zero é constante. Então aqui o sinal vai alternando, ó, mais, menos, e por aí vai. Então, de modo que no final das contas vamos ficar com o seguinte, ó, 1/4 multiplicado por... Aí eu vou multiplicar esse com esse. Então vai ficar 4x, ó, 4x dividido por nπ vezes o seno, estou multiplicando isso aqui, né? Seno de nπx sobre 4. Ó, seno de nπx sobre 4. Multipliquei esses dois aqui. Agora esse aqui. Tem o menos azul com o menos preto. Então vai ficar mais 16 dividido por n quadrado π quadrado, assim, né? E depois vezes o cosseno, ó. Vezes o cosseno de nπx sobre 4. Tudo isso aqui variando de 0 até 4. A integral minha aqui é de 0 até 4, né? Ó, de 0 até 4. Na medida do possível, faça os cálculos rápido. Então veja, quando você trocar o x por 4, se você trocar o x aqui por 4, 4 dividido por 4 cancela, vai ficar o seno de nπ. Dá zero, sumiu. Troca esse x aqui por 4, vai ficar cosseno de nπ. Não, dá menos 1 elevado a n. Menos 1 elevado a n. Cosseno de nπ é menos 1 elevado a n. Então, quando você trocar o x por 4, só vai ficar a segunda parte ali, ó. Então vai ficar assim, ó, 1/4, que já estava aqui. Essa parte aqui sumiu. Aí vai sobrar aqui assim, ó, 16 dividido por n quadrado π quadrado vezes o... Não, aqui é menos 1 elevado a n, né? Aqui é vezes menos 1 elevado a n. De novo, olha, eu vou trocar o x por 4. Se eu colocar 4 aqui, 4 cancela com 4. Fica seno de nπ. Nós já falamos sobre isso. Seno de nπ é 0. Se eu colocar x igual a 4 aqui, cancela 4 com 4, fica cosseno de nπ. Nós já falamos disso também. Dá menos 1 elevado a n. Então, ficou, essa primeira parte ficou assim. Agora, menos... Aí eu tenho que... Menos do teorema fundamental do cálculo, né? Ó, menos... Aí troca o x por 0. Dá 0 aqui, essa parte sumiu. E essa aqui dá 1, né? Cosseno de 0 dá 1. Vai ficar assim, menos 16 dividido por n quadrado π quadrado e vezes 1. É isso. Agora, aqui dá para colocar em evidência o 16 dividido por n quadrado π quadrado. Vai ficar assim, ó. 1/4. Aqui ficou 16 dividido por n quadrado vezes π quadrado, multiplicado por... Sobrou aqui menos 1 elevado a n, menos 1. Aí você corta ali, vai ficar 4 sobre n quadrado π quadrado. Isso que nós estamos descobrindo é o AN, né? Então ficou assim, ó, que o AN, ele é igual a isso aqui tudo, que é 4 dividido por n quadrado π quadrado multiplicado por menos 1 elevado a n menos 1. Vamos guardar isso aqui. Nós já temos dois coeficientes. Já temos o A0 e temos o AN. O BN é muito parecido com esse aqui, o jeito de fazer, né? Ó, BN. Pessoal, olha só, vamos lá, o BN. Inclusive, ó, 2, 4, 6. Tá todo mundo aqui, vou dar presença para todo mundo. Se alguém precisar aí, pode ser tranquilo. Mas eu vou ver se eu consigo terminar isso aqui. Olha, o BN. Vamos calcular o BN. O BN, nós chegamos nisso aqui, né? A cara dele é essa, ó, 1 sobre L, integral de menos L até L, de f de x, vezes seno de n πx sobre L, dx. Agora o seu L, ele vale 4, né? O seu L vale 4. Então olha só como é que isso vai ficar. Com ele valendo 4, com o L valendo 4, vai ficar assim, ó, 1/4, integral de menos 4 até 4 de f de x, vezes o seno de n πx sobre L,
sobre 4 dx. Só que a função f, ela se anula entre menos 4 e 0, né? Só lembrando que a cara da função é essa aqui, ó, vem aqui e depois sobe aqui. Então, entre menos 4 e 0, a função vale 0. Então, essa integral aqui vai ficar assim, ó, 1/4 da integral de 0 até 4. Aí a função f de x, isso aqui é y igual a x. Aqui vai ficar assim, ó, x vezes o seno de n πx sobre 4 dx. Novamente, uma integração por partes. Aí a gente vem cá, vamos colocar aqui a integração por partes. Então, quem eu escolhi para U, quem eu escolhi para dv. Para U é o x, para dv é o seno de n πx sobre 4. Derivada do x, 1. Integral do seno é menos cosseno de n πx sobre 4. E não se esqueça que é para dividir por n π sobre 4, que depois o 4 vai lá para cima, vai ficar 4 dividido por n π. Deriva de novo aqui, a derivada aqui é 0. Integra de novo, a integral do cosseno é seno, mas vai aparecer outro 4 dividido por n π. Vai ficar assim, 16. Aqui vai ficar n quadrado, π quadrado. Vai aparecer outro aqui embaixo, né? E aqui vai ser seno de n πx sobre 4. Que aqui agora, na hora que você vai montar aqui a primitiva, primeira com segunda, segunda com a terceira, na horizontal tem uma integral, mas nós não vamos precisar escrever. E o sinal aqui, ó, mais, menos, e aí vai. Então, a primitiva vai ficar assim, ó. Bom, então a primitiva dessa função aqui vai ficar assim. 1/4, que já estava aí. Esse aqui, né? Agora eu vou multiplicar esses dois aqui. Então, 4 vezes x dá 4x, vai ficar 4x dividido por nπ, é esse aqui. Ó, 4x dividido por nπ vezes o cosseno de n πx sobre 4. Só que aqui agora tem o sinal, né? Mais com menos aqui dá menos. Então vai ficar menos aqui, ó. E aqui tem também dois sinais. Tem o menos azul e o menos preto. Menos com menos dá mais. Vai ficar assim, ó. Mais 16 dividido por n quadrado π quadrado. N quadrado π quadrado. E depois seno de n πx sobre 4. E aqui vai ficar assim, seno de n πx sobre 4. Isso aqui variando de 0 até 4. Ok? Agora vamos lá. Se você trocar o x por 4 aqui, ó, 4 cancela com 4, fica cosseno de nπ. Isso dá menos 1 elevado a n, né? Então a gente vai ficar com isso aqui, ó, 1/4 vezes menos, o x é 4, então 4 vezes 4 aqui dá 16, dividido por nπ, vezes menos 1 elevado a n. Então, coloquei o x igual a 4 aqui, deu 16, ficou menos 16. X igual a 4 aqui, cancela o 4 com 4, que é cosseno de nπ. Cosseno de nπ é menos 1 elevado a n. E se você colocar x igual a 4 aqui, vai ficar seno de nπ, que dá 0. Então, não precisa escrever, né? Depois assim, ó, menos, esse menos aqui é do teorema fundamental do cálculo. O que acontece se o x for 0? Se o x for 0, essa parte aqui vai dar 0, porque vai estar multiplicando por 0. E essa parte aqui vai dar 0, porque seno de 0 é 0. Então, no final das contas, nós vamos ficar com isso aqui, ó. Menos 16 dividido, 1/4, né? Vou escrever 1/4 primeiro aqui. Isso aqui é 1/4 que multiplica por menos 16 dividido por nπ, vezes menos 1 elevado a n. Simplificando aqui, ó, 4 por 4 dá 1, 16 por 4 dá 4. Então, nós podemos dizer o seguinte, que o Bn, ele vale menos 4, olha lá, ó, menos 4, vezes menos 1 elevado a n,
menos 4 vezes menos 1 elevado a n dividido por nπ. Esse aqui é o Bn. Então veja que nós temos aqui o Bn, temos o An, aqui está o An, e o A0 que nós calculamos há pouco, o A0 vale 2, né? Então tem aqui o A0 também. Com isso aqui tudo, agora eu já consigo escrever a série de Fourier da minha função. Vai ser A0 dividido por 2, vai ser 2 dividido por 2, 2 dividido por 2 dá 1, né? Dá 1. Depois mais a soma do AN, vamos ver lá o AN é isso aqui, ó. Então o AN, eu vou copiar isso aqui, 4 dividido por n quadrado π quadrado, 4 dividido por n quadrado π quadrado, e aqui multiplicado por menos 1 elevado a n menos 1, então multiplicado aqui por menos 1 elevado a n menos 1, fechou aqui, isso aqui vezes o cosseno de nπx sobre 4, então vezes o cosseno de nπx sobre 4, aqui o n começa em 1, de 1 para frente, né? E depois mais o Bn, que é esse aqui que nós encontramos, ó, vai ficar assim, mais o Bn aqui, vamos colocar também aqui, vai ficar menos 4 vezes menos 1 elevado a n. Aqui daria para escrever menos 1 elevado a n mais 1, né? Esse menos 4 aqui você pode ver ele como 4 vezes menos 1. Aí menos 1 vezes menos 1 elevado a n fica menos 1 elevado a n mais 1. É só uma opção. Isso aqui tudo dividido por nπ. Então tudo isso aqui dividido por nπ. Fechou aqui. Isso aqui vezes o seno de nπx sobre 4. Vezes o seno de nπx sobre 4. Então aqui tem o AN vezes o cosseno, o BN vezes o seno. Esse 2 dividido por 2 aqui, depois de colocar 1, né? Tem 1 mais esse resultado aqui. Então essa aqui é a série de Fourier da função. Ela permite uma aproximação da função f a partir dessa soma de senos e cossenos, né? Vamos ver como é que fica ali o gráfico no computador. Se tudo deu certo, na medida que a gente aumentar a quantidade de parcelas, nós vamos conseguir ficar cada vez mais perto da função. Vamos ver? Bom, então aqui já está mais ou menos preparado. Deixa só eu voltar isso aqui. Olha só. Deixa eu apagar isso aqui. Essa sequência aqui, veja bem. Eu só coloquei aqui a função f de x igual a 0 no intervalo menos 4, 0, g de x igual a x no intervalo 0, 4, e coloquei um contador aqui. Coloquei aqui um contador de parcelas, uma contador de parcelas. O n vai indicar quantas parcelas que foi adicionado. Então eu criei aqui a sequência. Deixa eu ver se eu consigo editar isso aqui. Ó. Aqui está exatamente do jeito que está ali na série de Fourier. 4 dividido por n quadrado π quadrado, menos 1 elevado a n menos 1, vezes o cosseno de nπx sobre 4. E aqui menos 4, esse aqui é o Bn, né? Que multiplica menos 1 elevado a n dividido por nπ. Aqui que eu falei que você pode colocar 4 vezes menos 1 elevado a n mais 1. E aqui está seno de nπx sobre 4. A variável é n, que começa em 1 e vai até esse n aqui que eu estou controlando. Bom, isso aqui vai produzir então a sequência, né? Cada uma dessas ondas aqui é uma componente, é uma parcela dessa sequência. O que eu vou pedir é para ele adicionar essas componentes, né? Juntar essas componentes. Então eu vou escrever aqui soma. Eu quero soma da lista L1. Tá lá. Vou tirar isso aqui para ficar mais fácil de ver. Tá aqui, aí você fala assim, mas não está aproximando muito não.
Bom, vamos só colocar isso aqui um pouco mais, uma cor mais forte. Vermelho já foi, vamos colocar um azul aqui. E vamos colocar também ela um pouco mais espessa. Tá aqui. Mas o que está faltando é aquele A0 sobre 2, né? Você tem que adicionar, ó. Tem que pegar aqui o H de X e adicionar com o A0, que é 2 dividido por 2. Né? Vamos tirar esse azul daqui, vamos colocar esse azul para essa outra, ó. Vai ficar mais fácil de ver. Vamos colocar uma cor aqui. Eu vou escolher o mesmo azul que estava antes, tá vendo? Agora eu estou com 5 parcelas. 5 parcelas. Eu vou aumentar a quantidade de parcelas. Ó, 7 parcelas, 8, 9, 10 parcelas. Aqui vai até 15 parcelas que eu programei aqui. Para ir até 15 parcelas. E você observa que eu não estou com uma função par nem uma função ímpar. A função está definida em um intervalo simétrico em relação à origem e eu estou conseguindo uma aproximação. Vamos colocar aqui 35 parcelas, para você ver como é que fica. Bom, ele fica cada vez melhor, só que a diferença não está assim tão grande, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 350 parcelas, talvez ele trave, né? Ó. Pronto, olha, eu consegui uma aproximação muito boa, mas uma quantidade de parcelas muito grande, né? Vamos deixar só 3 parcelas aqui. Então tá aí. Né? Uma parcela só é essa onda, 2, 3, daqui já são 9, né? É porque está indo até 500, então está muito sensível. Enfim, mas está aí, está feito o exercício. Ok? É isso, pessoal. Tchau.